Olá, alunos e alunas, sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula da disciplina de História com a professora Daniele. Vamos dar seguimento à nossa aula da semana passada, que era a Grécia Antiga, das origens às polis. Vamos dar seguimento nesse mesmo tema, só que agora nós vamos entender as vivências culturais do povo grego, tudo bem? Então vamos iniciar a nossa aulinha de hoje. Vocês sabiam que os Jogos Olímpicos surgiram lá na Grécia? Não? Pois bem, esses jogos eram realizados de 4 em 4 anos em uma cidade grega chamada Olímpia, daí o nome Olimpíada. Atualmente a Olímpia é uma cidade na qual existe um importante sítio arqueológico. Nele, pesquisadores encontraram objetos e construções com cerca de 2.500 anos de idade. São descobertas como essas que nos ajudam a entender o passado e compreender o presente. Sobre a Antiguidade Clássica. O conceito de Antiguidade Clássica ele foi amplamente utilizado por historiadores europeus para se referir ao passado das sociedades da Grécia e da Roma. Esse conceito faz parte de uma periodização tradicional da história do Ocidente. Nessa periodização, a palavra antiguidade ela traz a ideia de algo anterior e inicial, e já o termo clássico refere-se a um modelo, uma referência a um padrão. Assim, a Antiguidade Clássica ela foi transformada em uma espécie de início e modelo para a construção de várias histórias, até mesmo a brasileira. Não há dúvidas de que as culturas gregas e romanas influenciaram muitas sociedades. Dando seguimento, vamos trazer alguns exemplos. O Brasil, a sua língua, o português, o regime político, a democracia, as religiões predominantes cristãs, elas tiveram origem na Grécia e na Roma. No entanto, devemos lembrar que a história do Brasil ela também é marcada pelas culturas ligadas aos povos, tanto indígena quanto africano. A cultura grega, além das noções políticas e de democracia, os gregos contribuíram para a medicina, a física, a astronomia e matemática e outras áreas do conhecimento. Eles também desenvolveram, por exemplo, uma forma de pensar. Qual, professora? A filosofia. E de fazer. Qual? A arte. Então, o teatro, a tragédia, a comédia, que nós vamos falar lá na frente, é derivado lá da Grécia Antiga. Falando sobre a religião ela foi um dos principais elementos de integração entre as cidades da Grécia Antiga. Por todo o mundo grego era possível encontrar uma série de crenças, rituais e divindades e templos. Principais características da religião eram o politeísmo, porque cultuava diversos deuses, e o antropoformismo, porque os deuses gregos eram representados com forma e comportamento semelhante ao dos seres humanos. Os gregos também reverenciavam os heróis e semideuses, que era filho de um deus imortal e um ser humano mortal. E entre esses heróis gregos destaca-se Hércules, o mais forte de todos, filho de Zeus e da mortal Alquimena. Além dos cultos às divindades, as famílias gregas elas também realizavam cultos privados para os espíritos dos seus antepassados. Ainda falando sobre a religião, nos cultos gregos praticava-se o sacrifício de animais, fazia-se orações para agradar aos deuses em troca de proteção. Os gregos acreditavam que os deuses podiam se comunicar com os seres humanos e de várias maneiras. Uma delas era através de um oráculo. As consultas aos oráculos, elas podiam revelar questões sobre o passado, o presente e o futuro. Um dos mais conhecidos oráculos da Grécia foi Apolo, deus da beleza, das artes. O templo de Apolo ele foi construído na cidade de Delfos. Aqui eu trago para vocês alguns deuses. Trago Zeus, Deméter, Hades, Hera, Hestia, Poseidon, Afrodite, Apolo, Ares, Artemisa, Atena, Dionísio, Hefestos e Hermes. Então, cada um com a sua peculiaridade e a sua especificidade, tudo bem? Na literatura, eu tenho aqui a Ilíada e a Odisseia, 2 poemas constituídos por Homero. É o nome de um grande poeta grego que teria vivido no século 6 a.C. e a quem se atribui a autoria dos 2 poemas épicos monumentais, a Ilíada e a Odisseia. Essas obras de ficção literária, elas mesclam mitos e aspectos históricos da formação da sociedade grega.
A Ilíada é um poema com cerca de 15.000 versos, conta a guerra de Troia. A causa dessa guerra foi o rapto de Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, por Paris, príncipe de Troia. Em reação ao rapto, os gregos atacaram os troianos e acabaram por destruir Troia. Aquela situação que acontece de o cavalo de Troia. Então, eles colocam um cavalo de madeira ali na entrada de Troia. E eles acham que é um presente. Quando eles colocam esse cavalo para dentro, está cheio de como é que eu posso dizer, guerreiros, e mediante eles conseguirem entrar em Troia, então acontece todo um embate e Troia é derrotada, tá bom? Já a Odisseia é um poema com cerca de 12.000 versos, conta as aventuras de Ulisses, rei lendário de Ítaca, marido de Penélope, e em seu longo regresso à terra natal após a guerra de Troia. Então, durante sua ausência, centenas de homens assediaram sua esposa, e depois de voltar para casa, Ulisses vingou-se de todos os pretendentes. Então, falando agora sobre a medicina, um dos principais representantes da medicina grega antiga foi Hipócrates, nascido na cidade de Cós, ali no ano de 460, 377 a.C., e ele classificou os sintomas de doenças, ficando conhecido como o pai da medicina. Então, se lhe perguntarem quem é o pai da medicina, vocês respondem Hipócrates. Então, a cirurgia e o estudo do corpo humano avançaram entre os médicos gregos até o século II a.C. Seus estudos os levaram a criar uma teoria segundo a qual as doenças eram resultado do desequilíbrio entre os líquidos do comportamento humano, do corpo humano, e muitos dos tratamentos que os médicos gregos propuseram foram aplicados em doentes no Ocidente até o século XIX. Vamos falar sobre a escultura grega, que foi uma das mais importantes expressões da cultura artística grega, e entre os principais escultores eu trago aqui para vocês Praxiteles e Miron Fídias, que viveram no século VI. Várias obras feitas por eles e outros escultores gregos desapareceram, mas graças às cópias, que conhecemos hoje, elas foram feitas pelos romanos e que existe até hoje. Os escultores gregos não faziam obras apenas religiosas, eles também criaram obras abstratas para decorar colunas arquitetônicas e esculturas relativas ao esporte, como o discóbulo. Então, falando sobre a filosofia, então é uma forma de pensar que promove o uso da razão, ou seja, procura explicar racionalmente as coisas. Então, esse modo de pensar surgiu na Grécia Antiga, lá por volta do século VI a.C., no momento da formação e do desenvolvimento das polis. A palavra filosofia é formada por dois termos gregos, que quer dizer filos, amor, sofia, sabedoria. Então, assim, filósofo seria aquele que ama o saber e busca a sabedoria e o conhecimento. Na Grécia Antiga, a filosofia abrangia vários campos do conhecimento, que nós já até mencionamos, que é a matemática, a astronomia, a biologia, a política, a lógica, a ética e a física. E entre esses filósofos gregos, nós podemos destacar aqui três. Quais? O Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, vamos falar agora sobre o teatro. Em dado momento do curso de vocês já devem ter ouvido falar sobre o teatro lá na disciplina de História, correto? Então, vamos entender um pouquinho sobre ele. Então, os autores gregos, eles escreveram muitas peças teatrais. A maioria das peças narra histórias baseadas na mitologia grega, aborda questões sociais, da política, da religião, das cidades e estados. A dramaturgia antiga, ela pode ser dividida em dois tipos. Quais, professora? Trago aqui a tragédia, que tratava os temas elevados e representava ali a história de personagens ilustres e heróicos, mas no final quase sempre havia algo que acontecia de fatal, ou seja, terminava uma história triste. A comédia, sátiras que despertava riso ou a indignação dos espectadores, ironizava alguém ou alguma situação do cotidiano e, em geral, tratava temas mais comuns, trazia ali mortais como personagem. Em Atenas, principalmente as peças teatrais, elas eram apresentadas em festivais religiosos que homenageavam o deus Dionísio.
Esse festival ele contava com a presença de 2 cidadãos, metecos e pessoas vindas de outras polis. O palco ele era ao ar livre, tinha forma circular e apenas homens poderiam participar. Então, eles eram os autores. Falamos muito sobre a questão de algumas palavras elas terem sua origem lá no grego, não foi isso? Pois bem, o alfabeto grego, ele deriva do sistema de escrita desenvolvido pelos fenícios. A região da Fenícia ela corresponde ao atual Líbano, parte da Síria e de Israel. Então, os gregos elaboraram o seu alfabeto com base no alfabeto fenício, mas incluíram quem? As vogais, só tinha consoante, então eles incluem ali as vogais. O alfabeto grego ele é composto de 24 letras e foi transmitido a diversos povos. Atualmente encontramos em diversos idiomas palavras de origem grega. Os gregos de diversas polis eram os jogos realizados na cidade de Olímpia e que por isso ficaram conhecidos como Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos eram realizados de 4 em 4 anos, eram cerimônias ao mesmo tempo religiosas, esportivas, em honra de quem? Em honra ao deus Zeus. Além dos esportes, também havia nesse evento competições musicais e poéticas. Os gregos davam tanta, mas tanta importância às Olimpíadas que chegaram até interromper as guerras para não prejudicar a realização dos Jogos. Pessoas de lugares distantes viajavam até a Olímpia para participar ou assistir às competições. Calcula-se que o estádio de Olímpia ele tinha capacidade para receber 40 mil pessoas sentadas. Então, os atletas eles competiam representando sua cidade e para isso tinha critérios. Quais, professor? Eles não poderiam ser escravos ou ter sido condenados. Inicialmente, ali no ano de 776 a.C., os Jogos Olímpicos da Antiguidade eles foram celebrados e se estendeu-se até o ano de 393 depois de Cristo. Mas, nesse ano, o imperador romano chamado Teodósio I, que era cristão e combatia os cultos pagãos, ou seja, aqueles que não eram cristãos, então ele mandou fechar o templo de Zeus em Olímpia. Então, mediante toda essa situação, os jogos eles vão parar. Então, eles param por aí. Mas os jogos, eles pararam lá no passado e alguém trouxe ele de volta, não é? Com certeza. Por quê? Porque hoje nós estamos assistindo os Jogos Olímpicos. Então, durante as Olimpíadas da Antiguidade, os atletas eles participavam de várias competições esportivas, que a gente até falou. Então, entre elas, a gente vai destacar aqui algumas. As comidas, as provas de salto, de arremesso, de disco, de dardo e as lutas corporais. Os vencedores dos jogos, eles recebiam uma coroa de folha de oliveira, que na Grécia Antiga simbolizava a imortalidade, a fecundidade. A coroa ela não tinha valor material, mas o seu valor simbólico era muito respeitado e celebrado nas cidades-estados gregas. Então, 15 séculos depois do fim das Olimpíadas da Antiguidade, o francês Barão Colbert organizou uma nova Olimpíada com atletas vindos de várias partes do mundo. E foi assim que no ano de 1894, o Comitê Olímpico Internacional ele vai surgir novamente, é que vai nascer, então a partir disso vai se organizar novamente as Olimpíadas. Então, passa ali 2 anos, e aí quando chega no ano de 1896, Atenas ela foi o palco dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, retornou-se para lá. Então, lá onde surgiu, e depois ele retorna 15 séculos depois. Também foi Colbert que criou a bandeira olímpica, hasteada pela primeira vez lá em 1920, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, lá na Bélgica. Essa bandeira ela tem 5 anéis coloridos que simboliza o ideal de quê? De unir os povos dos 5 continentes em prol de quê? Do esporte.